Pessoal, boa tarde, bom dia, né? Hoje aqui no curso de Cálculo 1, nós vamos iniciar o estudo das derivadas e vamos iniciar aqui com o conceito, a definição de derivada usando o conceito de reta tangente ao gráfico de uma função, tá certo? Então, veja só, vamos recapitular também aqui, ao mesmo tempo, né, o que nós estávamos vendo nas aulas passadas com relação à reta secante, uma reta que passa por dois pontos, e nós estávamos calculando o coeficiente angular dessa reta secante, que é exatamente aqui o y2 menos y1, que é o cateto oposto, né? Sobre o x2 menos x1, que é o cateto adjacente, ou seja, a tangente do ângulo que essa reta faz com o eixo horizontal, né? Então, essa reta secante que passa por dois pontos de um gráfico, né? A gente estava ali calculando o coeficiente angular dela. Agora nós vamos ver o que acontece quando a gente pega essa reta secante, né? Você tem aqui o ponto x e o ponto x mais h, você faz o h tender a zero. Então, quando h tende a zero, esse x mais h vai tender para x mais zero, que é x. Mas já tem um ponto x aqui, né? Então, esse x mais h vai se aproximando do x. Então, a reta secante também, ó, esse ponto aqui também vai se aproximando desse outro ponto. A reta secante vai se movimentando até chegar aqui, praticamente aqui num ponto único, né? Não chega, não alcança, né? Porque é um limite, tá certo? Nos limites, a gente já viu que os limites nunca são alcançados, né? A gente ali representa apenas uma tendência. Então, a reta secante ela vai tender para uma reta que passa por um único ponto, né? Que a gente vai chamar de reta tangente. Vamos ver isso. Então, consideremos o ponto incrementado x mais h, f de x mais h, de uma função f. E o ponto x, f de x também, né? Então, você tem o x, f de x e o x mais h, f de x mais h aqui, dois pontos, a reta secante, tá? À medida que h tende a zero, o ponto incrementado se aproxima do ponto x, f de x, né? Aqui vai ficar x mais zero e f de x mais zero, né? O limite, né? O limite dessas expressões, tá certo? Enquanto h tende a zero, a reta secante que passa pelos pontos, né? X mais h e f de x mais h e x, f de x, vai se aproximar do que chamaremos de reta tangente ao gráfico da função. Então, a reta secante vai se aproximando da reta tangente e vai passar, essa reta tangente vai passar aqui apenas pelo ponto x, f de x, né? Por esse ponto aqui. Isso no limite quando h tende a zero, tá certo? Então, nas três figuras abaixo, à medida que h tende a zero, veja só, o valor, né, x mais h tende a x. E a reta secante vai se aproximando da reta tangente. Então, está aqui o primeiro gráfico, a reta secante passando por x, f de x, x mais h, f de x mais h. Quando h tende a zero, então esse ponto vai se movimentando para o rumo desse outro aqui que está fixo, né? Então, aqui temos o segundo gráfico, ó, reta secante com H se aproximando de zero. Então, está aqui o ponto mais próximo, né? O H está tendendo a zero, olha só. E o X mais H está se aproximando de X. Esse ponto está se aproximando desse ponto. E a reta secante está se aproximando da reta tangente que vai passar por esse único ponto. E o F de X mais H está se aproximando aqui do F de X, né? A reta tangente agora no limite, né? No limite, quando H tende a zero, de fato, e aí você tem uma reta tangente, né? Então, o H sumiu, porque ele tende a zero, e a reta agora é tangente, passando pelo único ponto. E aí, para calcular o coeficiente angular dessa reta tangente, né? A gente também vai usar aquela expressão que nós estávamos utilizando no capítulo anterior para a reta secante, que é y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Ou seja, f de x mais h menos f de x sobre x mais h menos x, só que agora o limite quando h tende a zero, tá certo? Então, o coeficiente angular da reta tangente vai ser o limite, quando h tende a zero, daquele coeficiente angular da reta secante, tá? Muito bem. Então, é isso que eu vou falar agora. Olha só, no capítulo anterior, sabemos encontrar o coeficiente angular da reta secante, né? Passando por x, f de x e x mais h, f de x mais h. Mas, como encontrar o coeficiente angular da reta tangente? Ora, é o que veremos na definição 1 a seguir. Antes, sabemos do capítulo anterior que o coeficiente angular da reta secante é esse aqui. Lembra que aqui embaixo ficava x mais h menos x? Ou seja, esse x mais h menos esse x aqui, o x vai cancelar com x, né? Vai sobrar só h. Então, agora, esse é o coeficiente angular da reta secante, e para encontrar o coeficiente angular da reta tangente, né, a gente vai pegar esse h e tender a zero, que é o que foi o que a gente fez ali para o gráfico se aproximar da reta tangente. Então, e sabemos também que a reta tangente é aquela obtida tomando-se o limite quando h tende a zero. Logo, o coeficiente angular da reta tangente, né, que eu vou chamar de derivada, tá, gente? O coeficiente angular da reta tangente será o limite dessa expressão, né, quando h tende a zero. É o que está dito na definição 1 a seguir. Então, vamos definir aqui direitinho. O coeficiente angular da reta tangente, que eu vou chamar de derivada, tá?
Então, ao gráfico de uma função f em um ponto x é o limite do coeficiente angular da reta secante quando h tende a zero, ou seja, o limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Aqui era, sem o limite, essa expressão era o coeficiente angular da reta secante, sem o limite. Agora, com o limite aqui do lado, né, quando h tende a zero, e sempre o h tende a zero, tá, gente? Não importa qual seja o ponto, né, onde você está calculando essa derivada aí, esse coeficiente angular. O h sempre tende a zero, tá bom? Então, com o limite, agora nós temos o que a gente chama de derivada da função, tá? Ou seja, o coeficiente angular da reta tangente que passa por um único ponto, beleza? Então, chamamos a este limite também de derivada da função f no ponto x, tá? Bom, no caso, quando esse limite existe, né? Quando essa derivada existe, a gente fala que a função é derivável nesse ponto x, né? Ou que ela é diferenciável nesse ponto x, tá bom? Então, derivável, mesma coisa de diferenciável, né? Então, as funções para as quais existem esse limite, essa derivada são funções diferenciáveis, beleza? Ou seja, a derivada da função f, então, vai ser o quê? O coeficiente angular da reta tangente, né? Ao gráfico da função f no ponto x. A rigor, então, a derivada é uma função que leva x no limite acima. No fundo, né, a derivada é uma outra função que pega cada ponto x e leva nesse resultado desse limite que está aí, tá certo? Bom, dizer derivada no ponto x é o mesmo que dizer coeficiente, de novo repetindo aqui, né? Derivada é o coeficiente angular da reta não mais secante, da reta tangente que passa por aquele único ponto x, f de x. Bom, existem diversas maneiras de escrever, né, de representar essa derivada, tá bom? Então, são essas maneiras aqui, ó, algumas delas, né? dy dx, esse aqui não é uma conta, não é uma fração, é uma representação da derivada, né, desse limite. Ou dy de x dx, né? Observe que aqui embaixo sempre temos a variável independente, ó, x, ou poderia ser t também, né? Ó, aqui. Aqui em cima sempre a variável dependente, né? Então, dy de x dx, ou dy dt de t, né? Ou df dx, ou df de x dx, ou df de t dt, né? Ou d grande de f, ou d grande de y, ou f xinho, ou y xinho, né? Ou f', ou y', tá? Ou f' de x, ou y' de x, ou tudo entre parênteses, linha f de x, né? Ou y de x. Aqui também poderia ser y' de t, ou, ou f' de t. Aqui também poderia ser f de t', ou y de t', né? Ou y de x'. Então, aqui, o importante é aqui dentro, sempre variável independente, t ou x, e aqui fora sempre variável dependente, f ou y, né? Então, usando essa notação, para a derivada, eu posso escrever essa igualdade, né? Então, em vez de escrever esse limite todo, eu posso representar esse limite todo aqui, né? Que é o coeficiente angular da reta tangente, que é a derivada, por f', tá certo? Ou df de x dx, né? Como sendo, então, esse mesmo limite, né? De f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero. Ou aquelas outras representações possíveis, né? Bom, então vamos aos exemplos, tá, gente? Exemplo 1. Qual a derivada dessa função aqui, ó? 4x menos 1. Ou seja, qual é o coeficiente angular da reta tangente? Então, sempre lembrar, né, que derivada é o mesmo que coeficiente angular da reta tangente, tá certo? Ou seja, a reta tangente que passa por aquele único ponto, né? Tá aqui o gráfico, aí você escolhe um ponto ali e pega a reta tangente passando por aquele ponto. Então, essa derivada aqui, esse limite, né? Essa expressão vai dar o coeficiente angular dessa reta tangente, tá certo? Bom, então vamos lá. F', ou seja, derivada, né? Ou df dx, né? Ou df de x dx, né? Então tem várias maneiras de representar. A mais comum e mais fácil é f', né? Então vai ser o limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. O f de x mais h é obtido pela função aqui. Então, trocando x por x mais h, fica 4x mais h entre parênteses menos 1. Tá aqui, 4x mais h entre parênteses menos 1. Menos f de x, agora esse f de x entre parênteses, não é? Porque esse menos vai alterar o sinal dos de dentro. Então, fica 4x menos 1, que é a própria função entre parênteses, por conta desse menos aqui que está na fórmula. Faz a distributiva 4x mais 4h, menos 1 vai cancelar com esse mais 1, porque aqui vai ficar menos com menos mais 1, vai embora o 1, né? Menos 4x. O menos 4x, então, vai embora com 4x. E nós teremos 4h sobre 4. E 4h sobre 4 é 4. E simplificando. E o limite dessa constante é a própria constante aqui,
Então, nesse caso, nem teve h para ser substituído por zero, né? Geralmente tem um h aqui sobrando, tá, gente? Para ser substituído pelo zero no final. Mas aqui não sobrou, né? Uma constante. Limite da constante é a própria constante. Nesse caso, deu a própria constante 4, tá bom? Então, o coeficiente angular da reta tangente, que eu chamo de derivada, ou f', nesse caso aqui deu 4, né? Nesse caso aqui da função polinomial do primeiro grau ou função afim, tá certo? Muito bem. Observação. O resultado, nesse caso, deu o próprio coeficiente angular da função afim polinomial do primeiro grau dada na questão 4x menos 1. Olha que legal, né? Então, quando a função é polinomial do primeiro grau, a derivada que você calcula vai dar sempre esse valor, que é o coeficiente angular da própria função afim, né? Então, ou seja, 4. Isso sempre ocorre na função afim, tá, gente? Nas funções quadráticas, não. Nas funções exponenciais, não. Logarítmicas, não, tá bom? Tem que ter cuidado aí. Bom, a definição que será dada a seguir repete a definição anterior, mas em um ponto específico, x1. Aqui, nós calculamos a derivada, aqui em cima, num ponto qualquer x, né? Mas tem como você calcular a derivada num ponto específico, por exemplo, no ponto π, ou no ponto menos 7 terços, ou no ponto 4. Então, é só substituir esse x aqui, ó, pelo número que você quer, e esse x também, tá? Se você quiser a derivada num ponto específico. Então, vamos ver esse exemplo 2. A derivada aqui, então. Bom, antes do exemplo, né, a notação da derivada no ponto específico. Então, antes era só df de x dx, agora df de x1, ou seja, no ponto específico. Esse x1 é um número, pode ser menos π, pode ser 4, né? Ou f' no x1, né? Esse x1 é um número que nos exemplos vão vir aqui números, né? Ou df de x1 dx, ou limite, né, de f de x1 aqui, ó, mais h menos f de x1, né, sobre h quando h tende a zero. Sempre o h tende para zero, tá bom? Pode esquecer disso. Então, vamos aos exemplos, agora calculando a derivada, mas num ponto específico. Qual a derivada de f de x igual a 3x mais 2 num ponto específico, x1 igual a 4 terços? Ou seja, qual é o coeficiente angular, né, sempre repetindo aqui, da reta tangente ao gráfico da função, em um ponto não, no ponto, né, no ponto, x1 4 terços, tá? Faça os gráficos da função e da reta tangente também, tá? Aqui, bom, aqui ele não pediu o gráfico, né? Mas tudo bem. Então, vamos lá. No exemplo 2, ele já pediu o gráfico. Vamos ver se a gente fez aqui. Então, a derivada df de x1 dx, onde o x1 agora é o ponto específico, vai ter o limite quando h tende a zero, que é a derivada, né? Ou seja, o coeficiente angular da reta tangente, de f de x1 mais h menos f de x1 sobre h. Bom, agora o x1 é 4 terços, então fica df de 4 terços dx igual a limite quando h tende a zero, sempre a zero, de f de 4 terços mais h, no lugar do x eu coloco 4 terços, e no lugar do x eu coloco 4 terços, menos f de 4 terços sobre h. Bom, 4 terços mais h. Nós temos aqui f de 4 terços mais h. Como eu calculo f de 4 terços mais h? Eu uso a função trocando x por 4 terços mais h, entre parênteses. Então, no lugar do x, né, vai ficar 3, ó, 4 terços mais h, mais 2. Menos a própria função aqui, só que é calculada em 4 terços. Então, no lugar do x, 4 terços, tá? Então, 3, 4 terços mais 2, né? Aqui eu vou multiplicar pela distributiva, fica 3 vezes 4 terços, 3 cancela com 3, fica 4, e 3 vezes h, beleza? Então fica 4 mais 3h, tá aqui, ó. 4 mais 3h mais 2, né? Menos, agora, 3 vezes 4 terços, cancela o 3 com 3, fica 4, e então fica menos esse 4 e menos o 2, porque tinha um mais, né? Com esse menos, menos o 2. O 4 vai embora com menos 4, o 2 vai embora com menos 2, teremos 3h sobre h, ou seja, simplificando os h's vai ficar o limite de 3. Nesse caso, de novo, né, deu o limite de uma constante 3, que é a própria constante. Não teve h para substituir aqui no final de novo. Mas nós vamos ver exemplos agora que vão ter o h sim, tá, gente? Bom, de novo, né, vocês viram que como deu 3, deu o próprio coeficiente angular, ó, 3. Sempre vai ser, tá, gente? Não importa qual seja o ponto, né? Aqui deu o ponto 4 terços, tá? Mas não importa qual seja o ponto, para funções afins, sempre a derivada vai ser o próprio coeficiente angular aqui da função que for dada, beleza? Isso para as funções afins, né? Gráficos. No caso da função polinomial do primeiro grau, a reta tangente coincide com o gráfico da função. Então, tá aqui o gráfico da função, que é uma função polinomial do primeiro grau, é uma reta, né? Quando x é 4 terços, a f de x ali vai ser 6, né? Ó, 4 terços aqui substituindo para encontrar o y. 4 terços multiplicado por 3 vai dar 4 mais 2, 6, né? Então, aqui a imagem é 6. E nesse ponto aqui, a reta tangente... Bom, a reta tangente ela não pode cortar, né? Essa outra reta. Ela coincide com a própria reta, tá, gente?
Então, quando a função é uma função afim, o gráfico é uma reta, e a reta tangente, nesse caso, da função afim, vai ser sempre a própria reta, o próprio gráfico da função afim, que foi dada no problema, beleza? Ao contrário do que está aqui no desenho anterior, que nós desenhamos uma reta tangente, né? Essa reta tangente azul não coincide com o próprio gráfico, porque esse gráfico aqui é o gráfico de uma função que não é uma função afim, né? Claro, porque aqui tem uma curva, né? É uma função aqui possivelmente cúbica, tá? Porque ó, você tem aqui um ponto de máximo, um ponto de mínimo, não é parábola, né? Mas aqui possivelmente uma função cúbica, e a reta tangente está aqui, passa pelo único ponto. Mas se o seu gráfico vermelho for uma reta, né? For uma reta, então a reta tangente vai coincidir com essa reta, beleza? Foi isso que nós vimos aqui nesses dois exemplos, tá? Muito bem. Vamos ver agora a sequência aqui. Então, a observação que eu faço, né, para toda função polinomial do primeiro grau, função afim, a derivada da função y igual a x mais b será sempre a, né, como ocorreu nos dois exemplos acima, como a gente viu, para as funções polinomiais do primeiro grau. Agora, a função do segundo grau, né, função polinomial do segundo grau. Encontre o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função x ao quadrado, no ponto específico x1 igual a 3, e faça os gráficos da função e da reta tangente. Muito bem, no ponto dado. Bem, pedir o coeficiente angular é o mesmo que pedir a derivada. Então, será o seguinte, f' de 3, né? Agora aqui não é x, agora é 3, poderia ser x, e no final trocar o x pelo 3, tá, gente? Então, vai ser o limite quando h tende a zero, sempre a zero, de f de x mais h, já substituindo aqui, ó, o x por x mais h, né? Então, fica x mais h ao quadrado, tá certo? E já substituindo x pelo 3, que foi dado, menos o f de x, que é o 3 ao quadrado, né? No caso aqui, x ao quadrado mais é 3 ao quadrado, sobre h. Aqui nós temos aqui o produto notável, quadrado da soma. Então, vai ser o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? 2 vezes 3 vezes h, que é 6h, mais o quadrado do segundo, h ao quadrado, menos 9. Esse 9 corta com menos 9, vai sobrar aqui para a gente 6h mais h ao quadrado sobre h, né? 6h mais h ao quadrado sobre h. Tiro o h em evidência, então 6h dividido por h fica 6, e h ao quadrado dividido por h fica h, né? Muito bem, então h corta com h, 6 mais h, limite disso, né? Quando h tende a zero. Agora sim tem um h, né? Para ser substituído. Então vai ficar 6 mais 0, que é 6, tá certo? Então você viu aqui que agora o coeficiente angular é 6. A derivada deu 6. Não deu o coeficiente do x aqui, né? Ele só dá o coeficiente do x quando a função é polinomial do primeiro grau. Nesse caso aqui, a derivada é 6. Bom, fazendo um gráfico. Vamos lá. A função x ao quadrado, a gente já sabe fazer o gráfico lá dos primeiros capítulos, né? Uma parábola que passa pelo 0, 0, pela origem. Tá aqui, gráfico de vermelho. E a reta tangente, a gente faz o seguinte, a gente marca o ponto x3 no gráfico, o y vai ser 9, né? Então, você tem que calcular o y aqui, tá, gente? Para fazer o gráfico. Ó, x3, y9. Aí você vem aqui, marca o ponto x3, y9 e faz o gráfico, que é a parábola, e a reta tangente que passa por esse ponto. A reta tangente é aquela reta que raspa o gráfico, né? Toca só naquele pontinho ali que você está considerando. Essa reta de azul. A reta tangente, ela tem a seguinte característica. Se você estiver aqui numa montanha-russa e o seu carrinho descarrilha naquele ponto, o seu carrinho vai seguir nessa reta tangente nos primeiros segundos, né? Claro que depois o carrinho cai. Mas se você está aqui se você está aqui na montanha-russa, de vermelho, e o carrinho descarrilha aqui, quebra, né, o chão, então, ó, você vai voar aqui pela reta tangente, né, nos primeiros segundos. E ao contrário também, se você vier por cima, aqui você está na montanha-russa, aqui de repente quebra, né, não tem mais chão. Você vai seguir, ó, direto, né, pela reta tangente, tá? Então tá aqui, gente, 3, f de 3, né? Aí você fala assim, bom, e esse 6 aqui, né? Esse 6 que apareceu na resposta da derivada, deixa eu voltar aqui. Vou voltar aqui. Opa, perdão, aqui. Então, esse 6... Eita, desci demais aqui. Esse 6 aqui, que é a derivada, que é o coeficiente angular da reta tangente, ele não aparece muito explicitamente aqui no gráfico, não, entendeu? Ele não vai ser esse valor, não vai ser esse valor aqui é o x que foi dado, esse valor aqui é o f de x que foi dado, né? No caso é 3 ao quadrado, que é 9. Esse 6, ele é o coeficiente angular dessa reta tangente, tá? Ou seja, é a tangente desse ângulo, lembra? Que a tangente desse ângulo aqui seria o coeficiente angular da reta secante. Aqui, no caso, esse coeficiente angular da reta tangente é também a tangente desse ângulo. Então, 6 é a tangente desse ângulo aqui. Inclusive, você consegue até encontrar o ângulo, né?
calculando, então, o arco tangente de 6, tá certo? Calculando o arco tangente de 6 ali na calculadora científica, você encontra, então, esse ângulo aqui que a reta tangente faz com o eixo horizontal, tá certo? Muito bem, então vamos seguir aqui. Exemplo 3. Encontre f' de menos 1, onde f de t é igual a módulo de t e faça os gráficos. Bom, df de t dt vai ser f' de t, né? Tanto faz escrever df dt ou f'. Ambas representam a derivada ou coeficiente angular da reta tangente. Vai ser o limite quando h tende a zero de f de t mais h menos f de t sobre h. Ou seja, f de t mais h vai ser módulo de t mais h, substituindo t por t mais h, menos f de t, próprio módulo de f de t. Módulo de t sobre h quando h tende a zero. Então, f' de menos 1 vai ser o df de menos 1 dt, e eu vou trocar, então, esses t's por menos 1. Então, vai ficar h, limite quando h tende a zero, de menos 1 mais h, menos 1, que é o próprio t aqui, né, sobre h. Muito bem, porque eu estou calculando agora, trocando todos os t's por menos 1. Vai ficar módulo de menos 1 mais h, menos módulo de menos 1. Módulo de menos 1 é 1, com esse menos de fora, menos 1. Agora é o seguinte, esse módulo aqui, ele não pode sair simplesmente menos 1 mais h. Porque, olha só, agora precisamos analisar o módulo. Como h está bem próximo de zero, então menos 1 mais h vai estar próximo de menos 1, que é negativo, concorda? É negativo. O menos 1 mais h é negativo aí, né? Porque esse h é bem próximo de zero. Então, esse menos 1 mais h é negativo. Logo, o módulo de menos 1 mais h não pode ser menos 1 mais h, porque essa expressão é negativa. Então, o módulo de menos 1 mais h tem que ser menos ela, entende? Então, eu vou colocar aqui menos a expressão, que aí vai ser um valor positivo. Com esse menos de fora, o que vai ficar aqui dentro é negativo, com esse menos de fora, o resultado é positivo. Então, no lugar desse módulo, eu vou colocar menos essa expressão, tá? Observa aí, ó. Isso, tá aqui, ó, menos a expressão, beleza? Então, vamos lá. Aí continua, né? Já não tem módulo, a gente continua. Menos com menos vai ficar mais 1. Menos mais h vai ficar menos h, menos 1. Então, tá vendo? Ó, 1 menos h agora sim, né? 1 menos h agora sim. Essa expressão é positiva, entendeu? É o resultado daquele módulo, né? Porque o h é bem pequenininho. Então, 1 menos h é positivo agora. Muito bem. Então, esse 1 corta com menos 1. Vai ficar menos h sobre h, menos 1, né? Cancelando ali. Então, o limite de uma constante é a própria constante, tá? Então, menos 1 é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função no ponto menos 1. O gráfico é esse aqui. Você tem o gráfico do módulo, né? A gente já tinha feito, eu acho que anteriormente. O gráfico do módulo é esse V aqui, né, gente? São duas semirretas, ó. Tá? São duas... A união de duas semirretas é o gráfico do módulo de x, né? Módulo de t. Aqui é t, tá bom? Vamos considerar que aqui é t. Bom, e no ponto menos 1, eu calculo o módulo de menos 1 para dar 1. Aqui é a imagem, né? Não é a derivada ainda. Agora, a derivada deu menos 1, né? Então, a derivada é menos 1. Muito bem. Então, é o coeficiente angular da reta tangente. Agora, como ele quer a reta tangente que passa por esse ponto, né? E nesse ponto aqui, o gráfico já era uma reta. Olha só, é uma semirreta. Então, a reta tangente coincide com essa semirreta, tá bom? A reta tangente vai embora para cá, ó. Então, o gráfico da função módulo é esse V aqui. Tá de vermelho, né? Só que pelo fato de que ser uma semirreta, a reta tangente vai coincidir com essa semirreta. Então, a reta tangente vai ser toda essa reta aqui, que passa por cima da semirreta aqui da esquerda, tá bom? E o coeficiente angular dela é menos 1, né? Que é a tangente desse ângulo aqui, ó. Tá certo? Que é a mesma tangente desse ângulo de cá, né? Que no caso é 45 graus, né? Só que menos 1 aí, porque a reta tá inclinada para cá, né? Bom, encontre f' de 1, ou seja, derivada no ponto 1, no caso, a mesma função, beleza? Então, df dt de t vai ser f' de t, tanto faz, limite, no lugar de f de t mais h vai ser módulo de t mais h de novo, menos módulo de t, só que agora no ponto 1. Então, f' no ponto 1 vai ser o seguinte, 1 mais h aqui em cima, menos módulo de 1. Tá aqui, módulo de 1 mais h, menos módulo de 1. Agora, pessoal, você está observando que o h tende a zero. Logo, o h, estando próximo do zero, 1 mais h está próximo de 1, que é positivo, né? Então, o módulo de 1 mais h tem que ser o próprio 1 mais h, que já é positivo. Então, o módulo eu posso tirar ali. Então, vai ficar 1 mais h menos 1. Cancela os 1's. H sobre h é 1, limite da constante é 1. Então, o coeficiente angular da reta tangente agora no ponto 1, né? Nesse ponto 1 aqui, ó, ou seja, do lado de cá, né? Aqui vai ser 1. Então, a reta tangente vai ser essa aqui, ó, que coincide com essa semirreta novamente, né? No caso anterior, foi no ponto menos 1, então a reta tangente tem coeficiente angular negativo. Por isso que é uma reta de uma função decrescente, né? Agora aqui a reta tangente vai ser esse pedaço de laranja, né? Essa reta aqui, que passa por essa semirreta, porque eu estou considerando agora nesse ponto 1, e o coeficiente angular dela, a derivada deu 1, né? Como a gente viu agora.
Deu positiva, né? A derivada, olha só. Aqui, ó. A derivada aqui deu como resposta, né? 1. Então, aqui está aqui o ponto, né? 1 módulo de 1. O gráfico da função é esse V aqui, tá, gente? De vermelho. Só que aqui eu acho que eu fiz errado, né? Eu fiz a reta tangente de novo aqui. Só que a reta tangente, imagina aí, tá? Esquece esse azul. A reta tangente é isso aqui, ó. Essa reta aqui que coincide com essa semirreta. A gente vai passar por cima dessa semirreta aqui, no ponto 1, tá bom? Então, essa reta azul aqui é do exemplo anterior. Muito bem, então, aqui estão os exercícios, né? Então, por exemplo, a letra B, você calcula lá o limite de f de x mais h menos f de x sobre h, troca o x por zero, né? Então, vai ficar x mais h ao quadrado, ou seja, 0 mais h ao quadrado é h ao quadrado, menos 0 ao quadrado, né? Menos 0 ao quadrado sobre h, tá certo? Então, vai ficar h ao quadrado sobre h, né? H ao quadrado sobre h vai dar h. E o limite quando h tende a zero é zero. Então, nesse caso, vai dar zero, tá? E aí, quando é zero, tá, gente? Toda vez que a derivada é zero, ou seja, o coeficiente angular da reta tangente é zero, a reta tangente é sempre horizontal nesse ponto, tá bom? Toda vez que o resultado da derivada for zero, a reta tangente ali é horizontal. Então, no ponto zero, na parábola, a reta tangente é horizontal. Olha só o item B aqui, ó. F' de zero vai ser zero, como a gente acabou de fazer aqui mentalmente. Né? O gráfico da função e da reta tangente em x igual a zero vai ser o seguinte. Observe que a reta tangente coincide com o eixo horizontal x, justamente porque a derivada, o seu coeficiente angular, é igual a zero. Então, está aqui a parábola, o ponto 0, 0, e a reta tangente no ponto 0, no caso, é o quê? Horizontal. Porque a derivada deu zero como resultado, tá bom? Aquele limite deu zero. E aí, eu vou comentar aqui com vocês a relação entre funções contínuas e funções deriváveis. Porque, olha só, nem toda função tem derivada, né? Lembra que eu falei que as funções que possuem derivada são funções chamadas diferenciáveis, ou funções deriváveis, né? E aqui, nesse capítulo, nós vamos ver, assim, que tem uma relação entre funções contínuas e funções deriváveis, que é a seguinte. Toda função derivável é necessariamente contínua, tá? Então, não tem salto, não tem aquele espaço, né? Toda função derivável tem que ser contínua, tá bom? Pode ter até... perdão, contrário. Isso, é isso mesmo. Toda função derivável é contínua. Então, toda função derivável não tem aqueles saltos, né? Tá certo? Você pode desenhar o gráfico sem tirar o lápis. Agora, nem toda função contínua é derivável. Tá certo? As funções que o gráfico tem bico, né, geralmente são funções contínuas, mas não são deriváveis nesse ponto que tem bico. Nos outros pontos, a função é derivável, mas no ponto que tem bico, não. Tá? Então, de novo, toda função derivável tem que ser contínua, mas nem toda função contínua necessariamente é derivável. Então, vamos lá. Teorema. Se uma função f de x é derivável em um intervalo aberto a b, né, todos os pontos do intervalo aberto a b, então ela é contínua nesse intervalo. O teorema afirma que toda função derivável é contínua. Porém, nem toda função contínua é derivável, tá, gente? Por exemplo, essa função aqui, f de x igual a módulo de x, ela é contínua em toda a reta, mas não é derivável no ponto zero, nós vamos ver depois, tá bom? Por quê? Porque o gráfico dela é um v, né? Módulo de x. E tem um bico aqui. Toda função tem um bico, né? Ou tem uma ponta, uma curva, e depois já tem uma ponta aqui para ligar para uma outra curva, ou liga para uma reta, né? Então tem um bico, tem uma ponta aqui. Então, nesse ponto, a função não é derivável aí, tá bom? Apesar de ser contínua, né? Então, de novo, toda função derivável tem que ser contínua, mas nem toda função contínua necessariamente é derivável, porque você pode ter funções que são contínuas, né? Mas que tem bico e não é derivável aí nesse ponto de bico. Muito bem. E também, tá, pessoal, tem funções também que tem a reta vertical, a reta tangente vertical. E a reta tangente vertical, o coeficiente angular é infinito ou menos infinito. Então, a derivada é infinita ou menos infinita. Então, a derivada não existe, né? Então, toda vez que você tem um gráfico em que a reta tangente é vertical, também aí, tá? A derivada não existe. É outro caso, né? Uma outra situação de derivada não existe, tá bom? Quando as retas tangentes são verticais, então o coeficiente angular vai ser infinito ou menos infinito, né? Tá certo? Então, a derivada seria infinita ou menos infinita, não existe. Então, vamos aos exemplos. Aqui tem vários exemplos que mostram, né, a relação entre funções contínuas e funções deriváveis. Tá bom? Vamos começar aqui com exemplo 1. Olha só, nesse exemplo aqui, verifique que a função raiz quadrada de x é contínua, né, no ponto zero, mas não é derivável. Ora, para saber se é contínua, eu calculo os limites laterais e verifico se esses limites são iguais à função calculada no ponto, nesse caso, o ponto zero, né? Nesse caso, só existe o limite lateral à direita, né? Porque quando x é negativo, não tem raiz. Então, para saber se é contínua, eu calculo só o limite à direita. Limite quando x tende a zero, que é o ponto que foi dado à direita,
da raiz quadrada de x vai ser raiz quadrada de zero, que é zero, que coincide com f de zero, né? Porque o f de zero é a própria raiz quadrada de zero, que é zero também. Então, valores iguais, a função é contínua. Será que é derivável? Né? Será que ela tem um bico ou a reta tangente é vertical? Né? Vamos ver qual a situação que ela não é derivável aí, caso não seja derivável. Né? No entanto, ao derivarmos, nós temos o seguinte. Vou calcular agora a derivada direita. Por que derivada direita? Porque quando eu calculo aqui o limite quando h tende a zero pela esquerda, né? No ponto zero, zero mais h quando h é negativo, não existe, né? A raiz quadrada de negativo. Então, por isso que eu calculo o que eu chamo aqui de derivada à direita, tá? Então, a derivada à direita no ponto zero vai ser o limite quando h tende a zero à direita, né? De f de x mais h, só que agora é zero mais h, menos f de x, só que agora é zero, né? Eu estou no ponto que ele deu aqui em cima, sobre h. Muito bem. Então, vai ser, ó, f de zero mais h, eu calculo aqui usando a função novamente, né? Raiz de zero mais h, tá aqui. Menos raiz de zero, que é a própria função calculada no ponto que ele deu, sobre h. Muito bem, aqui vai ficar zero mais h como sendo a raiz de h. Esse h aqui embaixo eu posso escrever como sendo raiz de h ao quadrado, não pode? Raiz de h ao quadrado é h, né? E eu escrevo como sendo o produto de duas raízes para poder cancelar com a raiz de cima, né? Então fica 1 sobre raiz de h. E agora, quando h tende a zero pela direita, você vai ter 1 sobre zero, que é um número real não nulo, sobre zero, que é infinito ou menos infinito, lá das aulas de limite. Limites infinitos, né? Cuja resposta é infinito ou menos infinito. Muito bem, então aqui tem um 1 positivo e o de baixo é o denominador também que tende a zero com valores positivos, porque raiz quadrada sempre dá respostas positivas, né? Mais dividido por mais infinito. Ou seja, a derivada não existe. A derivada deu infinita. Quando dá infinita, a gente diz que não existe, só existe quando dá um número real, né? O número real ali é menor que infinito e maior que menos infinito. Então, a derivada não existe. Logo, a função é contínua no ponto zero, como a gente tinha visto, né? Porém, não é derivável nesse mesmo ponto, né? Porque aí a derivada é infinita. Então, a reta tangente é vertical. Olha só o gráfico. Observe que aí a reta tangente é vertical. E por isso, a derivada não existe, né? Já que seu coeficiente angular não irá existir. Será infinito ou menos infinito. Aqui o gráfico da função raiz quadrada de x, ó. E quando ela se aproxima do zero, que foi o ponto que nós estudamos, né? Nesse ponto zero aqui, tá vendo que o gráfico vai ficando assim, numa tendência vertical? Então, no zero, a reta tangente é vertical de fato. Então, por isso a derivada não existe, tá? Agora, a derivada existe nos demais pontos? Existe. A derivada existe nesse ponto, existe nesse ponto, existe nesse ponto. Em cada ponto aqui você vai ter uma reta tangente passando por cada um desses pontos. E a reta tangente passando por cada um desses pontos vai ter um coeficiente angular igual ao número real. Não vai ser o coeficiente angular igual ao infinito, como deu aqui no ponto zero, né? Então, a função raiz quadrada de x tem derivada em todos os pontos, ela é diferenciável em todos os pontos, exceto no ponto zero, tá bom? Porque ali a reta tangente é vertical, então o coeficiente angular é infinito, né? Outro exemplo aqui, né? Exemplo 2. Verifique se a função abaixo é contínua e se é derivável, né, no ponto x igual a 4. Vamos lá, faça os gráficos. Primeiro, se é contínua. Limite lateral à direita da função vai ser calculando o limite aqui usando essa expressão de baixo, em que x é maior que 4. Aulas anteriores. 4 ao quadrado, 16. Limite quando x tende a 4 pela esquerda vai ser usando essa expressão aqui, né? 4x, quando x tende a 4 pela esquerda, vai ser 4 vezes 4, 16 também. E é igual a f de 4, porque o f de 4, usando a sentença que tem igual, 4 vezes 4, 16. Então, ela é contínua porque os três valores eram iguais. Será que é derivável? Vamos calcular a derivada à direita e à esquerda do ponto 4. Ou seja, quando h tende a zero pela direita, é a derivada à direita, e quando h tende a zero pela esquerda, a derivada à esquerda. Agora veremos se é derivável nesse ponto, calculando a derivada, mas no cálculo da derivada, vamos calcular o limite à direita e depois o limite à esquerda. Lembrando que, quando eu calculo o limite à derivada à direita, f' mais no ponto 4, vai ser o limite quando h tende a zero pela direita, né? De f de 4 mais h menos f de 4, que eu estou calculando no ponto 4 que ele deu aqui, ó. É ponto 4, né? Quando eu estou pela direita, eu estou usando essa expressão x ao quadrado aqui para f de x mais h. Então, no caso aqui de f de 4 mais h, eu uso a expressão em que o x é maior que 4. Então, fica 4 mais h ao quadrado aqui, ó. 4 mais h ao quadrado, né? Tá aqui, ó, 4 mais h ao quadrado. Muito bem, menos o f de 4. O f de 4 eu tenho que usar a sentença que tem o igual, hein? O f de 4 eu vou usar a sentença que tem o igual, 4 vezes 4, beleza? Bom, aqui eu, então, vou ter o seguinte, ó. O f de 4 mais h é usando a sentença que o x é maior que 4, que é 4 mais h ao quadrado, e o f de 4 eu uso a sentença que tem o igual, né? Que é 4 vezes 4. Ou 4 vezes x, né? Só que o x aqui é 4 também, tá certo? Aqui, ó. O x aqui também é 4.
Então, aqui vai ser, de novo, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos, né, 4 aqui ao quadrado. O 16 corta com 16, vai ter aqui, ó, 8 mais h sobre h, só que esse h, pessoal, coloca em evidência, então fica 8 mais h sobre h. 8 mais h sobre h, corta os h's, né? Então fica 8 mais h, 8 mais h, beleza? 8 mais h, porque os h's ali, o h que saiu em evidência, cortou com o h de baixo. Quando h tende a zero, isso dá 8, né? Então, o limite lateral à direita, ou seja, a derivada direita da função, né? Não é o limite lateral à direita, não. É a derivada lateral direita deu 8. Agora, a derivada lateral esquerda, que eu esqueci de calcular aqui, ó, de colocar aqui f' menos, né? Então, f' menos, que é a derivada lateral direita, vai ser o limite quando h tende a zero pela esquerda. Bom, nesse caso, quem é f de 4 mais h? F de 4 mais h, quando h tende a zero pela esquerda, você vai ter um x aqui menor que 4, então eu vou ter que usar essa sentença aqui, ó. Vai ser 4x, só que trocando x por 4 mais h. Então, 4 vezes essa expressão, 4 vezes essa expressão, menos f de 4, ou seja, a sentença que tem igual. F de 4 é 4 vezes 4, que aqui que tem igual, né? Bom, aqui vai ser simplesmente um chuveirinho, né? Uma distributiva, 4 vezes 4, 16, e 4 vezes h, 4h, menos 16, que vai cortar com 16, vai sobrar 4h sobre h, ou seja, 4, limite de 4 é 4. Olha só, o limite lateral à direita, ou seja, a derivada à direita, deu 8, e a derivada à esquerda deu 4. Então, certamente, essa função aqui, ela não vai ser derivável, porque as derivadas laterais eram diferentes. Né? De um lado, você tem uma reta tangente aqui, com uma inclinação com o coeficiente angular, né, igual a 8, e outra reta tangente com coeficiente angular igual a 4. Então, você tem duas retas tangentes passando pelo mesmo ponto. E aí, então, você não tem reta tangente. Quando você tem duas, você não tem nenhuma. Né? Então, você não tem o coeficiente angular da reta tangente aí, porque você teria duas retas tangentes com coeficientes angulares diferentes. Então, você vai ter um bico, com certeza. Essa função aqui de duas sentenças, de um lado vai ser uma reta, de outro lado vai ser uma parábola, mas elas não vão se encaixar de modo suave, né? A gente fala que é suave. Elas não vão se encaixar de modo suave, vai ser assim, ó. Vai ser uma aqui e a outra já bruscamente já muda. Então vai ter um bico aí, né? Você vai ter duas retas tangentes com coeficientes angulares diferentes. Então, nesse caso, pelo fato das derivadas laterais terem sido dado diferentes aqui, né? Então, nós temos o seguinte, as derivadas laterais deram diferentes uma da outra, assim a função não é derivável no ponto 4, mesmo sendo contínua, né? A gente viu que ela é contínua ali em cima, olha só. Ela é contínua, mas nesse caso tem um bico aí no gráfico, né? O gráfico aí não é suave, né? Ele não é uma curva suave, ele tem uma ponta, porque os coeficientes angulares laterais deram diferentes. Deu 8 e 4, né? Muito bem, então o gráfico. Observe que o gráfico apresenta um bico ou ponta no ponto x igual a 4, o que indica que a função não possui derivada nesse ponto. Aqui a reta, 4x, à esquerda, aqui, ó. À esquerda é a reta 4x. À direita é a parábola. Não parece, isso aqui parece uma reta, mas é uma parábola, tá, gente? Uma curva, né? Então, aqui à direita você tem a parábola. E ele se encontra aqui no ponto 4. A função é contínua, tá? Não tem esse salto aqui não, tá bom? Então, ela é contínua no ponto 4, f de 4, que é 16. Ela é contínua, tá? Não tem esse espaço aqui não. Mas ela não é derivável, né? Porque aqui, de um lado, você tem a reta tangente que coincide com essa reta aqui, ó. E a reta tangente aqui em relação à direita, né? Ela vai ser uma reta que passa por esse ponto, não coincide com a parábola, claro, né? Porque a reta tangente é uma reta, a parábola é parábola. Então, do outro lado, você tem uma outra reta aqui, que vai ser diferente dessa reta tangente. Então, são duas retas tangentes, digamos assim. Então, não tem reta tangente. Não tem coeficiente angular da reta tangente. Não tem derivada nesse ponto aí. Verifique se a função abaixo é contínua e se é derivável no ponto x igual a zero, módulo de x. Função módulo de x aí aparecendo de novo para a gente, né? Bom, para saber se é contínua, eu calculo os limites laterais. O limite lateral à direita da função f vai ser módulo de zero, que é zero. Limite lateral à esquerda vai ser módulo de zero, que é zero, que é igual a f de zero, que é módulo de zero. Então, a função é contínua porque os limites laterais deram módulo de zero, que é igual a zero. E a função também, a imagem da função no ponto zero, né? Nesse ponto que ele deu aqui, vai ser f de zero, que é o módulo de zero, que é zero também. Então, a função é contínua. Agora, veremos se é derivável nesse ponto. Calculando a derivada, mas, né? No cálculo da derivada, vamos calcular o limite à direita e depois o limite à esquerda. Bom, a derivada à direita vai ser f' mais, à direita. Aqui teria que ter o f' menos, né? Tinha que colocar aqui. Vai ser o limite quando h tende a zero pela direita de f de x mais h, só que o x é zero, que ele deu aqui na questão, tá aqui, menos f de x, só que f de zero, sobre h.
Aqui, f de 0 mais h, eu vou calcular usando a função, né? 0 mais h em módulo, tá aqui. Menos módulo de 0 também, sobre h. Só que agora o h tende a 0 pela direita. Então, o módulo de h é o próprio h. Porque o h já é positivo, né? Ó, como h já é positivo, o módulo dele vai ser ele. Menos 0 vai ser h, sobre h vai dar 1, limite de 1 é 1. Então, o limite lateral à direita é 1. Para que a derivada exista, a próxima derivada à esquerda tem que dar 1 também, tá? Vamos ver. Módulo de 0 mais h novamente, menos módulo de 0 novamente, sobre h, quando h tende a 0 pela esquerda. Muito bem. Só que quando h tende a 0 pela esquerda, esse h é negativo. Então, o módulo de h não pode ser o próprio h, porque o próprio h é negativo. Então, tem que ser menos h. O módulo de h agora é menos ele. Né? Porque, pensa, se esse h é negativo, com esse menos fica positivo, que é o que eu quero. Eu quero módulo positivo. Então, tem que ser menos h, porque o h aí é negativo, tende a 0 pela esquerda. Menos h menos 0 é menos h, sobre h fica menos 1. Limite da constante, menos 1. Opa, derivadas diferentes. Né? Então, a derivada lateral direita deu diferente da derivada lateral esquerda. Então, você vai ter aí como se fosse duas retas tangentes, uma com coeficiente angular 1, outra com coeficiente angular menos 1. Então, você não tem reta tangente, você não tem derivada, você não tem aí uma função derivável nesse ponto x igual a 0, né? No ponto 0 que ele deu aqui, ó. Aqui. Apesar de ser contínua, né? A gente viu que a função é contínua, aqui calculando os limites laterais, etc., mas não é derivável nesse ponto, tá certo? Então, as derivadas laterais deram diferentes uma da outra, assim a função não é derivável no ponto x0, igual a 0, mas mesmo sendo contínua, aí. De novo, a gente viu, né, que toda função derivável tem que ser contínua, tá, gente? Mas nem toda função contínua, como esse exemplo, né, nem toda função contínua é derivável, você viu, né? Bom, novamente, observando o gráfico em vermelho da função módulo de x, observamos que há um bico ou ponta, né, do ponto x igual a 0. Então, o gráfico vermelho é o gráfico da função módulo de x, tá? São duas semirretas. Indicando que aí não há derivada, né? É como se tivessem duas retas, aqui tem um bico, né? Então, tem duas retas tangentes, como se fosse isso, né? Em azul. Por isso, dizemos que a derivada não existe, a reta tangente nesse ponto não existe, né? Você teria uma reta tangente aqui com coeficiente angular igual a menos 1, aqui uma outra reta tangente com coeficiente angular igual a 1, passando pelo mesmo ponto, né? Então, nesse ponto, a derivada não existe. Nos outros pontos, a derivada existe, lembra? A gente calculou a derivada aqui no menos 1, deu menos 1, né? E a derivada aqui no 1 deu 1, lembra? Mais acima? Olha só, nas funções modulares, a gente calcula a derivada ali no ponto 1, né? Deixa eu ver se eu... Aqui, ó, no ponto... Ó, a derivada no ponto 1 do módulo, né? A derivada no ponto 1 no módulo, do módulo deu 1. Quer ver? Aqui, ó. Deu 1. Então, a derivada existe nos outros pontos, né? E no ponto menos 1 também nós calculamos. Olha só, a derivada no ponto menos 1 do módulo também, né? Deu menos 1. Olha só. Então, a derivada aqui também existe, mas não existe aqui nesse ponto, onde há um bico, tá? Bom, então, aqui estão os exemplos, né? Vou ver se tem mais exemplos aqui para a gente continuar. Módulo. Muito bem. Aqui tem outro exemplo, olha só. Verifique se a função abaixo é contínua e se é derivável no ponto x igual a 4. Faça os gráficos. No ponto x igual a 1, tá, gente? Aqui é 1, né? Tem que trocar aqui por 1. Encontrei alguns erros aí, como vocês viram, né? Na apostila, tem que arrumar aí. Bom, f de x igual a x para x menor ou igual a 1, exponencial de x para x maior que 1. Então, de um lado, ela é uma reta, né? Função afim. De um lado, é um gráfico, uma curva aí que não é reta, né? Que é o gráfico da função exponencial de x. Primeira continuidade, o limite à direita vai ser o limite da exponencial de x, está aqui, maior que 1, né? Quando x tende a 1, então vai ser exponencial de 1, que é 1, que é aí, né? Bolinha aberta, porque é só maior, tá? Bolinha aberta aí pela direita, né? E o limite à esquerda vai ser o limite de x, ó, que aqui o x é menor que 1. E trocando esse x pelo 1, vai dar o próprio 1 aqui, bolinha fechada, porque tem o igual, né? Ora, então ela não é contínua, né? Então já falhou aqui no teste da continuidade, nem precisamos calcular as derivadas laterais à direita e esquerda. Então, antes de calcular as derivadas, eu já descobri que ela não é contínua. E aí? Olha só, logo a função não é contínua. Mas, então, nem precisa verificar se ela é derivável, tá, gente? Porque ela, com certeza, não será derivável. Entendeu? Porque o que a gente viu no teorema desse capítulo aqui? Que toda função derivável tem que ser contínua. Nesse caso, ela já nem é contínua. Entendeu? Então, ela não pode ser derivável, porque se ela fosse derivável, teria que ser contínua, tá entendendo? Então, observamos aqui, pessoal, o gráfico dela, um salto do gráfico, né, nesse ponto, que indica que a função não é contínua. E por isso, não pode ser derivável.
né? Já que toda função derivável deve também ser contínua. Deveria ser contínua, né? O contrário nem sempre ocorrendo, né? Lembrando que toda função derivável tem que ser contínua, mas nem toda função contínua é derivável. Nesse caso aqui, nós temos uma função que nem contínua é, entendeu? Então, vamos lá. Do lado esquerdo, você tem uma reta, né? Uma reta que passa pela origem, tá? E vai até o ponto 1, 1. Tá aqui, ó. Passa pela origem, né? A reta, e vai até o ponto 1. Então, do lado esquerdo, você vai ter uma reta tangente aqui, que coincide com essa, né? Que passa por cima dessa semirreta. E do lado direito, você vai ter uma função exponencial agora, tá? E não é uma reta, né? É uma curva aí que não é uma reta, que passa pelo ponto 1, f de 1. Não, f de 1 não. 1e, né? Não é que passa por esse ponto. O limite lateral à direita é o e. Tá aqui, ó. O limite lateral à direita é o e com bolinha aberta, né? Então, você tem uma função que não é contínua, tem um salto. Então, ela não pode ser derivável nesse ponto, tá bom? Porque toda função, se ela fosse derivável, teria que ser contínua, entendeu? Esse é o teorema desse capítulo, né? A lição desse capítulo aqui é essa. A função, se ela for derivável, ela teria que ser contínua. Ela tem que ser contínua. Resumindo os principais casos onde a função não é derivável. Vamos lá. Onde a função não é contínua, ou seja, onde houver saltos, como ocorrem algumas funções definidas por duas sentenças, que foi este último caso. Então, a função não é derivável nesses pontos, né? Ou também onde a reta tangente for vertical. Lembra que a gente fez a raiz quadrada de x? Né? Que no zero a reta tangente fica vertical, a derivada ali dá infinito, né? Então, como nesse caso aqui da raiz quadrada, né? Em que no ponto zero a reta tangente é vertical, então a derivada também não existe, porque ela dá infinita. Ou também, onde a derivada não existe, onde há bicos ou pontas, né? Como no caso da função módulo de x. Você tem um vizinho, né? Duas semirretas nesse ponto ali. Nos outros pontos, tudo bem, ela é derivável, mas nesse ponto ela não é derivável, tá? No ponto x igual a zero, né? Ou até em algumas funções definidas por duas sentenças. Como a gente viu, algumas funções definidas por duas sentenças que tem bico, né? Ela é contínua, mas tem bico, então ela não é derivável também. Tá aqui, ó. Essa função aqui definida por duas sentenças. Olha só, ela é contínua, tá? Imagina que ela é contínua assim, tá? Não tem esse espaço aqui não. Mas ela não é derivável porque tem um bico aí, tá certo? Ela não é suave, né? Ela não é suave. E aqui os exercícios, né? Aqui a função é 3x no ponto x igual a 2, tá certo? Com certeza ela é contínua e derivável, porque aqui não é módulo, não é raiz, né? É uma reta. Então a reta tangente vai ser a própria reta, né? Não tem duas sentenças, então aqui é uma função bonitinha, derivável e contínua. Aqui módulo de x, tem que ter cuidado, ela é contínua, mas ela não vai ser derivável no zero, hein? Então calcula lá a derivada para você ver, vai dar infinita a derivada aí, entendeu? A reta tangente vai ser vertical, né? Módulo de 3x, olha só. No zero vai dar problema, hein? No zero também vai ter um bico, tá? Calcula lá para você ver, né? As derivadas laterais. E aqui as de duas sentenças, né? As de duas sentenças, como a gente fez nos exemplos acima, tá certo? Então, a gente viu que a gente viu hoje a definição de derivada como sendo aí o limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero, que é o coeficiente angular da reta tangente, que é o limite da reta secante, né, quando h tende a zero. A gente viu, então, funções, por exemplo, as funções afins, né, cuja derivada vai ser o próprio coeficiente angular, tá certo? Vimos aí casos em que a derivada é zero, então a reta tangente é horizontal, né? E depois a gente viu a relação entre funções contínuas e funções deriváveis. Toda função derivável tem que ser contínua, mas nem toda função contínua é necessariamente derivável. E a gente viu os casos clássicos onde ela não é derivável. Casos que tem bico, não é derivável. Casos que tem saltos, ou seja, onde ela não é contínua, também não será derivável. E casos onde a reta tangente é vertical. Também a função não é derivável nesse ponto aí, que a derivada seria infinita nesse ponto, né? Nos próximos capítulos, nós vamos continuar com o estudo de derivadas, aplicações das derivadas, né? Tem muitas aplicações das derivadas nas diversas ciências, né? Nas ciências sociais, humanas, biológicas, exatas, né? Então a derivada está presente em tudo, porque depois a gente vai ver que ela tem muita relação com velocidade de objetos, velocidade de variação de uma grandeza com relação ao tempo. Então ela tem muitas aplicações, tá? Então esse conceito aqui inicial, né, essa definição aqui é importante a gente saber a definição de onde vem a derivada, o significado geométrico, o significado primário, né, do que seria uma derivada, para depois a gente ver as regrinhas, né, os macetes e as aplicações dela, tá certo? Então por hoje é isso, pessoal.
Bons estudos, bons exercícios para todos.